Vamos começar agora a explicar o que está na mesa apresentado atualmente. E aí pedir máxima atenção para que a gente não tenha muitas dúvidas, para que a gente possa ir para o debate. Mas para a categoria dominar o que está em discussão. O informe da FASUBRA, nem todos têm na mão, mas talvez muitos já tenham acessado, né? Ele, na página 5, ele inicia a demonstração da proposta do governo. Esse G mesmo, pode... É esse aí? É isso mesmo. Pode descer, Daniel. Até onde está uma imagem de uma moça, a mesa de negociação específica. Isso. Pode baixar. Pode descer, por favor. Beleza, vamos lá. Reestruturação de carreira, 19 padrões, verticalização, matriz única. Saiu da tela. Bom, vocês sabem como é a nossa carreira hoje, está na página 2 do jornal, né? Ela é uma carreira que interpola linhas e colunas, né? 16 níveis de progressão por tempo, 4 níveis de progressão por capacitação. Com isso, nós perfazemos em cada nível de classificação 19 padrões de vencimento, beleza? Então, as pessoas, em geral, estão familiarizadas com essa tabela. Vai mudar, né? De acordo com a proposta que está na mesa, que a própria FASUBRA pediu, que na página 3 você consegue entender melhor como vai ser essa nova forma da tabela. 19 padrões, e o governo topou diminuir o interstício de 18 para 12 meses. Qual interstício? O da progressão por tempo, aquela que está relacionada à sua avaliação de desempenho junto à chefia e tal. Essa será de 12 em 12 meses, perfeito? Mas serão 19 padrões, onde os 19 padrões, independentemente de capacitação, ao passar do tempo e na avaliação, você receberá a progressão e vai ter que fazer o direito ao chefe correspondente. Item 2, reconhecimento de saberes e competências. Será implementado na carreira, na proposta do governo, tá? Proposta do governo, a partir de abril de 2026. E o reconhecimento de saberes e competências vai ser elaborado as regras dele num GT coordenado pelo MEC, com a participação das entidades sindicais, prazo de 180 dias, para poder essa elaboração ocorrer com as regras, se aceitarmos a proposta. E aí, esse RSC, Reconhecimento de Saberes e Competências, muitos já tomaram conhecimento do que é, ele já existe na carreira de ensino básico técnico e tecnológico de professor de Instituto Federal, não existe para o técnico administrativo, mas ele ocorre da seguinte forma: você pleiteia uma coisa que a gente chama RC1, RC2, RC3, né? Que é um valor equivalente, um valor remuneratório equivalente a um incentivo à qualificação, certo? Então, se você tem graduação e você quer reivindicar o RSC correspondente ao nível superior à sua graduação, que é o nível de especialização, vai ter uma banca que vai avaliar um conjunto de regras que vai ser definido nesse GT e vai aplicar esse ganho para o seu contra-cheque se você fizer jus. Isso é o RSC. Você vai passar a ter grau de especialista ou diploma de especialista? Não. Você vai ganhar o RSC em valor correspondente àquilo, certo? Pedimos silêncio para poder entender. Tem muita gente falando. Aí depois, o que acontece? É pergunta, porque não ouviu. E é um tema complexo, nem todo mundo está familiarizado com todos os itens da carreira, né? Então vamos prestar atenção, vale a pena. Você quer conversar? Você pode ir lá para fora e conversar lá fora, tá bom? Beleza? Item 3, progressões por capacitação, que era aquelas 4, né? Que a gente fazia as horas, né? 90 horas, 120 horas e tal. Aquilo ali, gente, passa a ser na carreira um acelerador do desenvolvimento da carreira. O que isso significa? Passou 5 anos, eu progredi lá por mérito, por tempo, né? Tive avaliação, fiz um curso, eu pulo do 5 para o 7, eu acelerei. Qual o objetivo disso? Na proposta da FASUBRA, do Sinasef desde o início, chegar mais rápido ao topo, ter um salário médio ao final
do momento de se aposentar, né? No momento de se aposentar, o salário médio, a média salarial, que me permita um ganho maior na aposentadoria. Porque nós sabemos que para quem entrou depois da reforma da Previdência, são as 80% maiores contribuições. Item 4. Organização dos cargos. Será promovida a racionalização dos cargos vagos e a vagar. E tem ali um parêntese, cargo amplo. Né? Porque estão sendo feitos estudos, e a proposta é que esses estudos se aprofundem para a constituição de cargos que aglutinem funções e tarefas de outros cargos que hoje já não existem. E que nós façamos cargos generalistas em áreas de nível superior e nível médio. Então, técnico administrativo, assistente, hoje o assistente já existe, né? Mas um cargo de nível médio, técnico administrativo em educação, técnico administrativo em educação de nível superior, que cumpra determinadas tarefas. Entendeu? Então, cargos gerais, e vai ter uma racionalização para isso. Revisão dos afazeres, das atribuições, porque várias atribuições de diversos cargos ou foram superadas pelo desenvolvimento técnico-tecnológico, atividade de trabalho, né? Ou tem coisa nova também, né? Tem coisa nova também no mundo do trabalho. Então, vamos passar, pode passar, Daniel. Item 6. Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. Alteração do decreto 9.991/19. O que é aquilo? O governo Temer e Bolsonaro estavam numa lógica de que capacitação, planos nacionais, né, o Política Nacional de Desenvolvimento toda concentrada na ENAP, né, na Escola Nacional de Política Pública. E aí, agora, com esse decreto sendo alterado, ele, ao ser alterado, permite aí a soberania, inclusive, das autarquias, como a FRJ, de propor um plano próprio de desenvolvimento de pessoas e tal. Proposta 7. Piso de referência. Aí, gente, já começa a ter impacto econômico direto. Trata-se da reestruturação da carreira, que a gente tanto pediu. Ao fazer a reestruturação, independente do quanto por cento ano que vem, quanto por cento em 2026, você já tem ganho. Porque você passa a correlacionar o percentual do padrão de vencimento de um nível de classificação com um padrão, que é o padrão do primeiro piso, do E, né? do nível E, e isso vai fazer os níveis de baixo já terem ganhos, assim como os que estão acima do padrão do piso do nível E. Então, tá lá, a correlação. O nível A, todos os padrões salariais do nível A, na proposta que está na mesa, ganharão 36% em relação a todos os padrões correspondentes no nível E superior. Essa é a proposta. O nível B, 40%, o nível C, 50%, o nível D, 61%. Na mesa de dia 11, o 35 foi para 36, não é isso, Gibran? Me ajuda aí. O 35 foi para 36 na mesa do dia 11, né? No A, né? Beleza. O D teve uma outra mesa que o D era 60, foi para 61. Então, recomposição salarial. Essa recomposição salarial, você lembra que a gente, em determinado momento, concordou que toda a nossa recomposição salarial ia para dentro da reestruturação da carreira quando a gente assina o acordo de benefícios. Tá? E aí o governo vai aplicar 9% em janeiro de 2025, 5% em abril de 2026. E ele propôs na mesa elevar os steps. Aí você diz assim, então eu vou ganhar 9% em janeiro do ano que vem, de aumento? Eu vou ganhar 5% em abril? Não é exatamente assim. Porque essa aplicação aí é no padrão salarial de referência. Deu para entender, né, gente? Tem um padrão salarial só de referência, são 49 atualmente. E esse padrão é o primeiro do nível E. Por isso que a gente da gestão do sindicato, sem nenhum problema, a gente faz uma autocrítica da capa do sindicato, do jornal. E que foi uma decisão política de direção e não um problema da nossa comunicação, né, dos trabalhadores da comunicação, porque ela traz uma informação parcial. Ela diz que é 0% de reajuste esse ano. Isso é verdade. Certo? Além dos benefícios, é 0% esse ano. O aposentado não é. Mas ela diz que é 9,5%. E isso é no padrão de referência, porque os ganhos nos outros padrões serão diferenciados. E o STEP, que não estava na mesa, entrou no dia 11. E o STEP está ali, ó, 3,9% hoje para 4% em janeiro. 4% em janeiro para 4,1% em abril de 2026. Certo?
Na mesa teve uma disputa, né? Teve um enfrentamento, porque o governo chegou com 4% em abril de 2026. E os nossos negociadores, né, de maneira geral, enfrentaram essa postura do governo e falou, não, adianta esse teto para 2025. Conseguiram adiantar e ainda crescer em 2026. Tá? Já a gente vai dizer a repercussão em valores no orçamento que isso significa, tá bom? Pode subir, Daniel. Pode subir, por favor. Opa! Bom, Daniel vai subindo aí, eu vou olhar aqui. A próxima página fala do reposicionamento dos aposentados, que é o item 9, ele já vai projetar aí, que foi um elemento que não estava na mesa e é muito importante, porque corrige injustiças do período da aplicação do PCCETAI. Pessoas que foram posicionadas em padrões ao se aposentar, que é um ganho menor do que ele deveria ganhar, certo? Então, isso entrou, e aí a proposta do MEC é o estudo do impacto disso, principalmente impacto orçamentário, entre agosto e dezembro agora, no GT, para poder aplicar ou não o reposicionamento. Reabertura do prazo de adesão ao PCCETAI. Tem companheiros que ainda estão no PUCRIS. Quem é jovem há mais tempo aqui, lembra o que é PUCRIS? Plano anterior, antes de 2005, tem umas 250 pessoas no Brasil que ainda está no PUCRIS. Tá bom? E aí vai ter mais uma vez, o governo propõe um grupo de trabalho para avaliar o impacto disso e poder aplicar. E o período seria agosto e dezembro. 11. Compromisso de não absorção do vencimento básico complementar. Quem tem VBC até hoje deixará de ter o VBC. E o vencimento básico complementar porque, quando mudou a carreira, teve gente que foi posicionada abaixo do que deveria estar ganhando, e aí o governo botou lá no contra-cheque um vencimento a mais para poder chegar no que deveria ser o ganho dele. E isso vai ser eliminado. A própria reestruturação da carreira já garante que quem está agora não vai ser afetado por VBC. Tratamento, normalização, hora ficta. A hora ficta é a hora de trabalho noturno, ela dura 52 minutos e 30 segundos, ela vai ser regulamentada no caso dos técnicos administrativos em educação, tá bom? Pode passar. Escala de plantão, regulamentar 12 por 60, esse enfrentamento é importante, porque ele está fazendo aí muita opressão nas universidades, vai começar a fazer aqui também, então esse regime de escala, a gente poder fazer, a gente poder ter o controle disso, é importante, então 12 por 60, vai ter um GT do MGI para avaliar. Vejam que tem várias propostas que são GT de avaliação. Plano de capacitação. Vai reabilitar o plano de capacitação 2015. O acordo de greve de 2015 não foi cumprido pelo Temer, que era um golpista, e ele dava golpe em todo mundo, tanto no país quanto nos técnicos administrativos. Então, ele deu golpe na gente e não aplicou o acordo de 2015. E aí, o que a gente vai fazer? A gente ganhou na justiça, né? Ganhamos na justiça agora. A decisão saiu. Tem que aplicar o acordo de greve de 2015. E a gente falou isso na mesa. Então, o governo vai aplicar. Pode subir. Beleza, gente. Agora vamos para as tabelas. Ó, vocês estão com um jornal na mão, tá? Aí, daqui a pouco eu vou modificar ali essa... Isso. Vamos subir um pouquinho, Daniel, por favor. Pode subir mais uma. Pode subir. Pode subir. Até as tabelas que tem ganhos salariais. Pode subir. Pode subir, já falei disso tudo aí. Tá, pauta democrática eu não falei. Pauta democrática. O que o Ministério de Gestão fez com a pauta democrática? Em geral, ele encaminha para o MEC, é assim, tá? Ele diz que concorda, o Ministério de Gestão diz que concorda com tudo que é democrático e pede para ir para o MEC e debater com o MEC. Aí, fim da lista tríplice, tá? Aí é a questão da técnico administrativo para reitor, tudo isso, MGI concorda, vai para o MEC, tá? E teve uma pauta não econômica que não estava lá listado naqueles itens, que é importante dizer, 30 horas, o MGI concorda, vai para o MEC, tá bom? Para debater com o MEC, certo? Podemos subir, Daniel?
Bom, vamos lá. Como eu disse, a gente fez a autocrítica aí da capa, mas dentro do jornal é tudo informação completa. Às vezes é difícil de entender, porque são muitos elementos. Na página 3, nós temos 3 tabelas. A primeira tabela, que é essa que está aí, é ganho absoluto em 2025 para o seu nível correspondente. Aí você fala assim, Estevam, eu estou vendo aí que são 19 padrões de vencimento na reestruturação. Você vê que na página mais à esquerda tem uma matriz com 4 colunas, né? E 19 linhas também. Aí vai de 1 a 16, 1 a 16, 1 a 16, mas no final dá 19 padrões salariais. Vejam, você vai ser alocado na posição que a setinha aponta. Aí você sabe olhar no seu contra-cheque lá, o seu padrão salarial, né? Então o meu é o 37. Então eu sou reposicionado aqui no, estou olhando aqui 3, 7, eu sou reposicionado no 9. Já me olhei aqui, já mexi, que eu sou desse, o nível dele, tá? E eu sou 3, 7. Aí você olha para o seu, que está no contra-cheque, e vê onde você posiciona. Essa tabela aplica o índice, 9% em janeiro, e aplica o 4% do STEP, já em janeiro. O que não está aplicado aqui nessa tabela? Incentivo à qualificação, tá? Não está aplicado. Mas isso faz diferença? Faz. Já já a gente vai chegar lá, tá bom? Então você olha aí, ó, que você vai poder achar quanto seu salário está em janeiro. Eu não vou ficar aqui falando os valores, cada um caso, você procura, acha quanto será em janeiro, sem o IQ. Vencimento básico, sem o IQ, tá bom? Pode subir. Pode descer. Aí 2026, tá? Aí você vê lá em cima, índice acumulado, 4,45% mais 14,45% mais 4,1% de STEP. Aí você fala, não é isso então que eu vou estar ganhando? Como eu disse, isso é referente a um padrão salarial que é uma referência. Quanto por cento isso é da categoria? Né? Provavelmente em torno de 6, 7%, talvez menos, porque é o cara que entra agora no concurso, no nível E, no primeiro padrão. É o cara que entrou como engenheiro em outubro, que a gente recepcionou lá para o sindicato, conversou com ele. Você é desse cara. Não é o cara que já desenvolveu. Então vamos descer, que essa outra tabela vai ajudar a entender. Essa tabela que está na tela, ela ajuda muito a entender por quê. Você vê que ela não mostra todos os padrões, porque senão ela vai ficar imensa. Ela vai ficar imensa. Porque o estudo ali aplica os incentivos à qualificação. Especialização, mestrado, doutorado, tudo isso. Né? E vai ficar muito grande. E aí, companheiros e companheiras, ela faz piso e teto de cada nível, aplicando já a reestruturação da carreira, aplicando o STEP, né? E aplicando os reajustes no padrão salarial básico. Então, nessa tabela, essa aí já é 2026, né? Então, acho que tem uma última, desce para mim, por favor. Essa é 2025. Tem uma de baixo que é 2026. Não, é isso mesmo? Essa já fala o final, né? Essa já fala o final. Ah, obrigado. Essa é a última. Veja. O padrão salarial, o nível de classificação A, companheiros de nível A, carpinteiro, companheiros de serviços gerais, todos esses. Em abril de 2026, com a proposta como está, sem considerar o incentivo à qualificação deles, ele vai ter um ganho que vai variar em 2 anos de 29,83% no piso para 34,41% por piso. Felizmente, esse teto do nível A recompõe as perdas desde o Temer. Esse nível. Tá? O nível de classificação B vai ter ganhos no piso que vão chegar ao final, né? Lá em abril de 2026, de 19,14 a 23,34. 19 o piso, 23 o teto. E o nível C, de 23 no piso a 27 no teto. E o nível D de dado, 19 no piso, 23 no teto, 23,48. E o nível E, 14,45 no piso, é aquele índice 9,5, né? Aí tem essa diferença percentual por causa do juro composto. 9,5 no piso, e no teto, o cara chega a 18,48. Mas vejamos, ali do lado tem os índices
os valores absolutos para o cara que tem IQ de ensino fundamental, IQ de nível médio, IQ de técnico, IQ de graduação, IQ de especialização, mestrado, doutorado. Lembrando que acaba a correlação indireta. Então, se você tem curso de biologia e é secretário acadêmico, você ganha igual o cara que tem curso de administração. E ganha por cima, né? Porque acaba a correlação indireta. Tá bom? Aí, Daniel, eu queria pedir que você projetasse aquele último documento, que foi o primeiro que você projetou. Enquanto ele está projetando esse ganho, o que isso significa em orçamento público, orçamento do governo lá, LOA, lei orçamentária? Até o dia 11, a mesa tinha 3 bilhões, 160 milhões de reais para investimento na carreira até 2026. Na mesa de terça, com a pressão, aumentou mais 600 milhões, desculpa. Mais 600 milhões, chegando quase a 3,7, que é o equivalente à questão da majoração do STEP. Hoje, o governo tem para investir isso 3,7. Mas tem o RSC, que não está resolvido. Então, tem estimativas de quanto será o investimento ao aplicar o RSC. A Fazubra não desceu nenhuma dessas estimativas. Lá no IG do Sinasef, está dizendo uma estimativa de 5,2 bilhões. Mas esse número, ele não está dado, o RSC não está regulamentado. Tá? O RSC tem um impacto parecido com o do IQ, né, gente? Do incentivo à qualificação. Aí, para terminar essa apresentação, a gente abrir os esclarecimentos, tomei a liberdade de consultar um trabalho muito bom de um profissional da UFRJ, chama Gustavo Cravo, né? Inclusive, ele foi auxiliado na banca dele por Chiquinho, Aguinaldo, por Vera Valente, né? Um cara jovem da categoria, que fez um trabalho sobre a categoria. Esse trabalho toma os dados de 2015 a 2020, porque desde segunda a gente está procurando o dado consolidado de quantos tem graduação na categoria a nível nacional, quantos tem mestrado, doutorado, especialização. E a gente até achou, só que a plataforma do governo que fala isso, que coloca isso, que é a PNP, plataforma Nilo Peçanha. Depois recomendo que vejam essa plataforma. Mas ela não está atualizada, ela está em processo de edição lá, principalmente na parte de gestão. Então não pegamos de lá, para não trabalhar com dado não está atualizado. E tinha trabalho já com isso. Mas no estudo do Gustavo, que termina em 2020, dá para ter uma noção de qual é o perfil da categoria em relação à sua formação. E isso implica em o perfil do ganho a partir do IQ. Isso implica em qual o ganho final que o cara tem ao aplicar essa proposta que está na mesa, que está exposta na página 3. Então, pode subir aí, por favor. Agradecer ao Gustavo, claro, se ele estiver assistindo, depois ele assiste, pode subir. Companheiro aí, trabalhador da PR4, que faz aquela revista... Qual o nome da revista? PGPU, né? Esse trabalho está no blog Papo de Tai, tá? A partir do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos. Diz respeito ao UFRJ, não diz respeito ao Brasil. Tá separado por nível de classificação? Infelizmente não. Mas dá para a gente ter uma dimensão. Qual é a dimensão que a gente tem? Se você olhar em 2020, e agora não deve ser tão diferente, se você olhar para 2020, você tem ali um número de graduandos, especializados, mestres e doutores. Há que se considerar que tem gente no nível E, que é nível superior de graduação, que não tem nada acima de IQ. Mas há que se considerar que todo mundo que está abaixo da graduação necessariamente tem IQ, né? Quem está abaixo de graduação tem IQ. Vamos subir então, Daniel. Daniel, por favor. Subir, porque número absoluto às vezes pode não mostrar exatamente. Muito bem. Vamos olhar agora, 2020. 28% dos trabalhadores da FRJ tinham até ensino médio completo. Níveis A, B, C, D que não tem incentivo à qualificação, né? E 21% tinham a graduação, 27,4% especialização, 16,2% mestrado, 6,5% doutorado. Então, nós temos ali 50%, mais de 50% já cravado que tem incentivo à qualificação. Considerando que o que está de graduação ali, 21,2%, pode ser um monte de gente nível D que tem graduação, porque isso não está especificado no estudo. Então, vamos supor aí entre 50% e 60%
é o nível de incremento por incentivo à qualificação. Isso implica ganhos percentuais que estão demonstrados na tabela final da página 3 do Jornal do Sindicato. Bom, gente, com isso, a gente encerra essa apresentação.